Chegou a hora. Vamos falar sobre impeachment? Os panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro começaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos mesmos bairros em que começaram, no ano de 2015, aqueles contra a presidente Dilma Rousseff. Isso não quer dizer que vai terminar igual, mas o impeachment passou a ser possível, sim. E aí, nessa hora, nós, como nação, precisamos ter uma conversa séria, como sociedade. Então vamos lá, porque são dois pontos. O primeiro, como é que seria esse processo de impeachment? E o segundo, quais as consequências de um terceiro impeachment em 30 anos? Eu sou Pedro Doria de Todo Meio, e esse é o ponto de partida. Jair Bolsonaro é um irresponsável completo. Nós estamos em meio à mais grave crise de saúde pública desde a gripe espanhola há um século. É possível que morra muita gente. O risco de morte é ainda maior se todos nós formos contaminados por este novo coronavírus ao mesmo tempo. Precisamos ficar em casa. E isso quer dizer que a economia vai parar. A situação é a mais grave das nossas vidas. E o presidente faz pouco caso disso. Essa não é a primeira vez que ele demonstra simplesmente não estar à altura do cargo. Não é a primeira vez que ele rompe assintosamente com decoro. E esse é um crime de responsabilidade. Tipificar o crime que pode levar ao impeachment é a parte fácil. Mas para o impeachment é preciso também que uma grande parcela da população o deseje. E pela primeira vez, há demonstrações públicas e inequívocas de insatisfação. Ao longo dos próximos meses, nós todos lidaremos com a solidão das nossas casas, com a angústia do dinheiro que não vem, em alguns casos, com a escolha de que contas pagar. Não há governo no mundo que não esteja trabalhando com pacotes agressivos. Nos Estados Unidos pode chegar a $1 trilhão. De 3. No Brasil, por enquanto, vimos só a possibilidade de atrasar o pagamento de impostos por 3 meses, e olha a conta ali na frente, e R$200 por mês para quem estiver na informalidade por um tempo. Para não falar de um presidente que tem ciúmes do ministro da Saúde, um ministro que tem feito um trabalho excelente de comunicação e conscientização. Um presidente que estimula seus apoiadores a irem às ruas. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o ambiente de mau humor da sociedade que leve a um impeachment está armado. Se o presidente fosse capaz de falar a todos os brasileiros, poderia ser diferente. Se fosse um estadista que tratasse com franqueza e dignidade dos riscos, seria diferente, mas não. Bolsonaro só consegue falar com os seus, quem gosta dele, quem fala daquele jeito e concorda com ele. Esses sentem uma ligação forte. O resto do Brasil, a maioria, assiste. O consenso político para o impeachment demora meses para se formar. É uma construção. Dificilmente aconteceria antes das eleições municipais, que vão ser um teste. Agora, digamos que o impeachment saia, sei lá, março de 2021 e o general Hamilton Mourão jura a carta, põe a faixa e se torna o 39º presidente do Brasil. Teremos tido 3 impeachments em 30 anos e isso é um fracasso. Também um sucesso. É um fracasso porque, obviamente, o regime não está funcionando. Mas vejam, a República Democrática entre 1894 e 1930 viveu uma crise após a outra. Guerras civis, revoltas, matanças. A República Democrática entre 1945 e 64 só foi um pouquinho melhor. Getúlio se matou, o Marechal Lott deu um contragolpe em 55, Jânio renunciou, e para que João Goulart assumisse, foi preciso dar um cavalo de pau na Constituição e inventar do nada, um parlamentarismo. E aí teve 64. A nossa República, Sarney, Collor, Itamar, FH, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Só Fernando Henrique e Lula tiveram mandatos fluidos e estáveis. A boa notícia é que não teve interrupção constitucional, não teve tanque na rua, não teve mudança de regime abrupta. Evoluímos. Mas é hora de olharmos para a nossa história e perceber o óbvio.
Somos dados a crises que paralisam presidentes. Se o Brasil fosse parlamentarista, tudo bem, põe um novo primeiro-ministro, convoca eleição, mas não é a nossa cultura. Só temos uma ferramenta constitucional para encarar a crise dos presidentes que perdem condição de governança. E é a mais violenta dessas ferramentas, é o impeachment. E já aprendemos com Dilma em que dá impeachment. Collor foi exceção. O normal é que uma parcela da sociedade se sinta traída, sinta que o seu voto foi cassado, que houve algum tipo de trapaça. Se Bolsonaro sofreu impeachment, não vai ser diferente. Uma parte vai dizer que foi golpe, que não foi legítimo, que o seu voto desapareceu, deram um sumiço. Nessa, de crise em crise, vamos convencendo cada vez mais gente de que a democracia brasileira não é de verdade. E democracia só se sustenta quando a sociedade acredita nela. Precisamos de uma nova ferramenta para resolver esse tipo de crise. O brasileiro não é parlamentarista, ele gosta de um presidente, ele gosta de um chefe, é a nossa cultura. Só que também somos dados a ter essas crises. Se nossa história não deixa isso claro, então o que vai convencer? Precisamos de uma ferramenta para tirar presidentes que não cause dano à maneira como a democracia é percebida. E essa ferramenta existe, é a eleição recall. Se um percentual X de brasileiros pedir um recall, o TSE convoca um plebiscito para se decidir se aquele que está na presidência fica ou se sai. Aí é voto popular. Não pode ter mais de um recall por mandato. Aliás, as regras todas têm que ser pensadas. E uma mudança assim tem que valer para depois, para o próximo. Temos uma democracia pela qual zelar. Nos próximos meses, o Brasil vai entrar num debate sobre o governo Jair Bolsonaro. Há espaço para impeachment, mas não podemos pensar só nisso. Precisamos também olhar para o futuro e entender a nossa cultura política. Temos de pensar em instituir o recall de presidentes aqui no Brasil. Oi, eu sou Pedro Doria e você me conhece ou aqui dessa coluna por vídeo, ou então da newsletter do Meio que você recebe na sua caixa postal toda de segunda a sexta. Esse momento no qual a gente está entrando, esse é um momento particularmente delicado e é um momento no qual esse tipo de serviço se torna ainda mais importante, porque a gente vai enfrentar uma crise que é uma crise gigantesca em 3 frentes distintas. É uma crise na economia, é uma crise na política e é uma crise na saúde. Nós não sabemos qual é a mais grave, mas vivemos numa circunstância em que existe também uma crise de informação na sociedade, em que existe uma máquina profissional cujo esforço por conta de ganhos comerciais, por conta de ganhos políticos, cujo esforço é de disseminar confusão, de disseminar desinformação. Cada vez mais o jornalismo profissional é importante, é relevante. A nossa iniciativa no Meio é uma iniciativa de construir um novo tipo de jornalismo que traz a informação essencial dentro do tempo que cabe na vida digital, na vida de cada um de nós. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos do apoio de vocês. O Meio, tanto aqui na coluna em vídeo, quanto na newsletter de segunda a sexta, o Meio é gratuito e vai continuar sendo. Ele precisa ser gratuito porque é importante que alcance a maior quantidade possível de pessoas. Mas se você pode, por favor, se torne assinante premium do Meio. Nós precisamos muito da sua ajuda. São R$10 por mês, por ano R$100, 2 meses a menos, 2 meses de brinde. Essa ajuda é fundamental. A gente precisa dessa ajuda. E agradecemos muitíssimo a todos que puderem colaborar.